Bom, boa tarde, amigos. É com muita satisfação que eu, Adib Salim, vice-diretor da Escola Judicial do TRT da 17ª Região, tenho a missão de receber aqui o professor Alisson Mascaro. Professor Alisson Mascaro, que dispensa apresentações, ele é professor, é livre-docente pela Universidade de São Paulo, é um justo filósofo, muito atuante, presença constante nos tribunais do Brasil, no Tribunal de Justiça de São Paulo, no Tribunais de Justiça e do Trabalho de todo o Brasil, em Justiça Federal, sempre falando para os magistrados acerca de filosofia do direito, relação dos poderes, o Estado brasileiro e as perspectivas, né, para um Brasil melhor, para a construção da cidadania. Professor Alisson, é uma honra ter o senhor aqui, recebê-lo aqui no dia de hoje. É uma satisfação agora, depois da diminuição das consequências da pandemia, a gente poder fazer um evento presencial. Tivemos o senhor aqui. Confesso que já não me recordo bem, embora estava presente no virtual, se foi ano passado ou retrasado, né? Um desses 2 anos. Um desses 2 anos, porque pareceu que tudo foi um tempo só, né? Devido às restrições, né, sanitárias, mas o senhor esteve conosco durante a pandemia, num evento remoto, e agora é uma questão de honra contar com o senhor aqui presencialmente, tá, professor? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, doutor Adib. Uma alegria muito grande voltar aqui ao Espírito Santo, ao TRT, encontrar tantas e tantos que sonham juntos uma humanidade melhor. É uma alegria muito grande estar aqui. Então, professor, hoje aqui nós teremos o professor durante essa tarde conversando com juízes, com servidores, com advogados, com representantes do movimento sindical, classe econômica, classe profissional e a sociedade em geral. Hoje o tema aqui, professor, o senhor vai falar dessas relações entre os 3 poderes, né, e o ativismo judicial, né? Então eu queria saber do senhor, professor, nós estamos vivendo um tempo de maior destaque para as decisões do Judiciário, principalmente do Supremo Tribunal Federal, em defesa da nossa democracia. Doutor Alisson, como conceituar ativismo judicial? Eu penso, doutor Adib, que a dimensão do judiciário atuando não é uma opção, é uma realidade. Sendo um dos 3 poderes, ele tem que exercer o seu poder. Então, quando muitos imaginam que o judiciário está tendo muito ativismo, é preciso ficar alerta de início, porque o judiciário tem que atuar, como tem que atuar o legislativo e o executivo. A dimensão decisiva não é o atuar, aquilo que seria a raiz de ativismo. A questão decisiva é que modelo de atuação temos, e aí não só para o judiciário, mas para todas as instâncias dos poderes estatais e mesmo todas as instâncias da sociedade. Porque a sociedade atua, ela é ativista, e a pergunta decisiva de todas estas décadas recentes é a respeito de que tipo de atuação tem a sociedade. Infelizmente, a classe trabalhadora, infelizmente, os pobres do mundo, eu não falo só do Brasil, têm tido muito pouco ativismo, têm podido muito pouco pleitear seus interesses. E nós vemos ativismos dos mais proeminentes, dos dominantes do mundo. Então, nós observamos que muitas vezes as circunstâncias e situações mais horríveis encontram pessoas ativas para a defesa dessas circunstâncias. E quando é que nós vamos ver levantar e falar com grande eco a voz da defesa destes que são os explorados do mundo? Por isso, para mim, os TRTs têm um papel histórico, a Justiça do Trabalho tem um papel histórico, porque quase sempre na nossa sociedade imagina-se, não é que seja sempre assim, mas existe uma espécie de expectativa de que muitos poderes judiciários, quando atuam e procedem no ativismo, assim o fazem para a garantia da ordem, mas a desculpa da ordem é a manutenção de uma sociedade tal qual ela está. E é fundamental que nós levantemos a força e a energia de quem pensa o direito a partir desta ótica do hipossuficiente, a partir do reconhecimento de que existem classes e não se pode tratar a todos igualmente numa sociedade que é estruturalmente desigual
Então é com alegria que eu venho ao Espírito Santo mais uma vez falar ao TRT da 17ª região para poder aquecer o coração do judiciário para uma espécie de missão nobre, que é não simplesmente se omitir em face de tantas críticas do poder, críticas que dizem que o judiciário tem ativismo e está fazendo muito. Eu diria que pelo contrário, nós devemos ter uma força fundamental para avançar casas nessa luta e para poder fazer com que a nossa gente, que nos últimos anos não tem ganhado direitos sociais, nem tem ganhado direitos trabalhistas, nem previdenciários, tem perdido direitos, para que nós possamos fazer cumprir um pouco deste horizonte que um dia foi prometido na Constituição de 1988, mas que não foi sequer implementado um pedaço desse caminho, e nós não podemos mais simplesmente ver perder esse pedaço que foi implementado. Então eu diria que há ativismos judiciais que são altamente problemáticos e, infelizmente, há ativismos judiciais que até agora não agiram e, portanto, devemos impulsionar uma nova consciência, uma ação renovada e transformada do judiciário. Eu penso que a magistratura do trabalho tem sensibilidade para poder, inclusive, não só cumprir a sua parte desta caminhada, mas eu diria até mesmo liderar o judiciário neste horizonte decisivo da transformação social. Muito bem, professor. E percebemos, né, como o senhor destacou, essa parte que se destaca na atuação do judiciário recebendo pesadas críticas aí, sempre que se faz algum tipo de interpretação do direito capaz de provocar alguma alteração no estado social das coisas, né? Então, me parece, professor, modestamente uma opinião minha, que a ideia de tripartição de poderes e de harmonia entre os poderes é meio que pelo viés do capitalismo uma ideia de neutralização, né? Quando você tenta ir além, o outro te freia, né? Então é nessa parte aí que realmente o senhor fala muito bem quando destaca que há um ativismo jurídico e judicial na área social que ainda se espera, né? Que ainda não veio, que ainda não aconteceu. Professor, uma derradeira pergunta. A gente tem acompanhado aí no mundo do trabalho, o professor está sempre ligado, até pela sua atuação ao lado da sociedade, com essa desorganização do trabalho formal, né? Essa desorganização também, de certa forma, nos coloca aí numa espécie de um retrocesso, professor. O que temos visto é um enfraquecimento dos movimentos organizados, movimentos sociais. Como é que o professor vê isso? Eu vejo com muita tristeza e, ao mesmo tempo, não só a constatação que devemos fazer, mas também o encaminhamento das soluções desta contradição social. O problema central é o capitalismo e seu modelo de dominação e exploração da sociedade. E esse modelo se encaminha, não só agora, mas se encaminha historicamente, para uma contradição insolúvel, é a crise. A acumulação é de tal modo que a maioria da humanidade, em algum momento, não tem sequer o mecanismo de manutenção da exploração do capital, porque alguns têm demais, a maioria nada tem, e esta dimensão não permite sequer a circulação mercantil capitalista. Então nós já tivemos isso com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, quando o capitalismo era desregulado no final do século XIX inteiro, final do século XIX, início do século XX, sem direitos sociais. Este capitalismo foi à bancarrota. E então o século XX, que fez uma espécie de capitalismo de remendos e deu direitos sociais, e aí surge inclusive a legislação trabalhista, não só no Brasil, mas pelo mundo todo, esta dimensão, eu diria aqui, de remendo do capitalismo. Quando o próprio capital rompe com este modelo organizativo, de novo nós voltamos à crise do capital, de novo nós voltamos ao flagelo, de novo nós voltamos à desesperança social profunda, de novo nós voltamos a condições de indignidade muito patentes, e eu diria que tem faltado ao mundo jurídico uma posição firme a esse respeito. É triste observarmos que quando o ataque aos direitos sociais se tornou grandioso, isto se deu desde o tempo da chegada do neoliberalismo, muitos do campo do direito, ao invés de se pronunciarem decisivamente
na posição de defesa desses direitos sociais, concederam a hipótese de que, de fato, os direitos sociais fossem muito e era preciso flexibilizar, chegar a um meio termo, algo assim. E de flexibilização em flexibilização, nós estamos hoje numa derrocada dos direitos sociais. Quem conheceu a movimentação e o impulso jurídico dos anos 1980, greves gerais no Brasil, mobilização da classe trabalhadora, mesmo nos anos 90, início dos anos 2000, e vê a realidade atual, percebe que, via de regra, tendo uma ou outra coisa, nós nada ganhamos em termos institucionais em favor da classe trabalhadora. Só perdemos, tirando um ou outro pontual movimento. Então, efetivamente, nós vivemos um tempo de retrocesso. E muitos poderiam dizer que se espera do jurista um papel de liderança nesta posição de estancar o retrocesso e mesmo de poder avançar. Eu diria que é uma parte do caminho. A outra parte do caminho é o fato de que sequer o jurista é o elemento decisivo desse processo de retrocesso ou de avanço. Esta é uma luta da sociedade. Então a classe trabalhadora do Brasil e do mundo, porque não é só um processo do Brasil, a classe trabalhadora efetivamente é ela que poderá ter condições de lutar. Quase sempre as conquistas sociais do direito do trabalho, claro, elas foram escritas por juristas, mas não foi da cabeça do jurista que elas surgiram, foi da luta social. E então eu tenho certeza que haveremos de encontrar, o professor está na universidade, eu estou na universidade, temos alunos, temos pesquisadores e pesquisadoras, tenho certeza que haveremos de encontrar juristas aptos a uma caminhada de avanço. No entanto, a força para avançar não vem da caneta do judiciário, da advocacia ou mesmo da universidade. A força para avançar vem da luta da classe trabalhadora. Eu diria que esta é a perna forte que poderá um dia fazer com que nós estanquemos o retrocesso e comecemos a luta de avanço. Claro, neste dia, infelizmente, muitos juristas não darão um passo de avanço. Eles estancarão um passo. Mas eu tenho certeza que nós encontraremos tribunais, juristas, intelectuais do direito, valiosos e valiosas, que poderão auxiliar na luta do avanço social. Então, esta é uma luta que hoje, infelizmente, é preciso reconhecer, é uma luta que não tem logrado grande êxito, embora se lute muito, não desconheço o quanto de gente está lutando, mas infelizmente o quadro é de retrocesso no geral, embora pontuais conquistas, mas de retrocesso. Mas eu tenho certeza de que, inclusive, o nosso encontro, um evento como este, a escola judicial, todo o espaço de reflexão nos permite, todo este contexto, pensar que ainda não jogamos a toalha nessa luta. E que, pelo contrário, haveremos de encontrar uma espécie de posição jurídica de avanço com o avanço das lutas sociais da classe trabalhadora. Quando isso acontecer, temos que a sociedade tem caminhos largos de progresso e de transformação social. Então, eu agradeço mais uma vez, professor, sua presença. Agora nós vamos descer, vamos ter uma exposição lá na Escola Judicial e fica o convite a você que está assistindo esse vídeo para, se não pôde estar aqui conosco hoje, que compareça à Escola Judicial para os próximos eventos. Temos eventos aqui agendados a cada 2 semanas, a cada 15 dias temos um evento aqui na escola, às sextas-feiras, na parte da tarde. Professor, muito obrigado, bem-vindo aqui. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado.